Está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 63. E a mensagem é esta. Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem. O terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. É isso. Com você, minha irmã Dora. Muito obrigada, querida. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso amigo Gilson, para que ele faça a nossa prece de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz e luz para que todos nós conseguimos a nossa viagem e pedindo ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu passo a palavra... Não, espera um pouquinho. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga
a Glaci Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida, com muita luz e muita paz. Obrigada, minha amiga linda. Um cheiro grande no coração de cada um que é que se faz presente, dos que tentaram entrar que ainda não conseguiram, daqueles que estão encarnados e desencarnados a nível universo. Que Jesus adentre o coração de cada um, sentindo a essência de cada um. Porque é isso que ele quer de cada um de nós, né? É a essência. Muito bem lida por nossa amiga irmã Margot. E então, nós vamos o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Esse tema é bem relevante, né? Porque quantos de nós somos chamados diariamente, somos chamados minutos a minutos, é com uma atitude, é com uma prece, é você, sendo você, não deixando de ser você para os outros, mas sendo você, a escolhida ou escolhido, porque todos nós somos, sem exceção. E aqui nós vamos ler o item 10 a 12. E diz, muito se pedirá aquele que é muito recebeu. Quer dizer, quanto mais conhecimento, quanto mais mediunidade, quanto mais coisas nós tivermos que a gente recebeu, e de graça, quanto mais nós temos que dar. Já diz a oração de São Francisco, muito bem explanada por nosso irmão Gilson, quase todos os dias ele repete, não é todos os dias, mas ele faz essa invocação, para que a gente continue a doar, é dando que se recebe, né? E a gente não é dar já pensando no retorno, não, é dar como um bom samaritano, sem olhar a quem, sem a busca do retorno, porque o retorno nós temos, e é ligeiro, a gente sabe disso, que o retorno é ligeiro. E então vamos lá. Aí depois eu faço outra reflexão. O servidor que houver sabido a vontade do seu senhor, que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Aqui lembra da passagem que eu até fiz quarta-feira, que era da festa de núpcias, né? Que o noivo sempre é Jesus. E nós somos os convidados. Olha só. Nós somos os convidados para a festa dele. E qual é a festa dele? Reinar junto com ele, ao lado do Pai. Né? Aí então diz, mas aquele que não houver sabido sua vontade, que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Gente, aqui, ligeiramente, até é uma lembrança, assim, na época foi até engraçado, assim, porque e eu contei muito aí para as minhas amigas e amigos aí de Natal, sobre essa passagem que aí se deu comigo, né, com meu falecido esposo, que ele fazia o evangelho todas as noites. Como só era nós dois, então eu fazia o evangelho todas as noites, ele sentadinho aqui, e a gente ia tudo bem, né? Até que um dia eu soltei, até sem querer, que quanto mais a gente sabia, mais nós éramos cobrados. Mais nós tínhamos que prestar conta. Ele, desde esse dia em diante, ele nunca mais assistiu, a gente fez o evangelho juntos. Porque eu senti que essa frase foi profunda, né? Mas aí, depois ele parece que já estava habituado, né? E passou então a só escutar, e eu só observando que ele estava só escutando. Ele ficava disfarçando, mas não estava sentado, mas ele estava disfarçando e estava escutando.
Serviu muito, né? Com certeza. Isso está lá em São Lucas 12, 47, 48. Também tem uma passagem de João, duas passagens de João, mas aqui só fala em uma, que eu também vou dar uma lidinha, como Emmanuel nos revela com mais clareza. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que vejam se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhes disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João 9, 39 a 41. Olha aí o que eu acabei de falar. Enquanto a gente... E mais a gente, eu gosto muito de frisar isso, que as pessoas muitas vezes sobem num palco, sobem em qualquer lugar que sobressaia, né, para falar alguma coisa, para instruir o público. Não é a gente ensinar, é instruir. Porque ensinar é o Mestre Jesus. Instruir somos nós espíritas, que começamos a estudar e começamos a tentar ser melhor hoje do que fomos ontem, ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. E é isso que a gente tem que passar com os nossos exemplos, com as nossas atitudes. Fora disso, nada. Né? E quando a gente, se fosse cegos, não tereis pecado. Mas quando a gente conhece, nós temos a consciência. Aí, espírita, por quê? Eu estou falando espírita porque nós estamos aqui na doutrina espírita. Mas seja qualquer que seja a instituição, seja catolicíssima, seja evangelicíssima, seja qualquer que seja. Se conhece, é a prática. Sabe que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, todos os dias, não é um ano nem a vida, não. É todos os dias, é 1 minuto a cada segundo. Olha só como foi que eu falei, é 1 minuto a cada segundo. A gente tem que perdoar, a gente tem que compreender, a gente tem que ser mais paciente. Se colocar no lugar de um idoso, se colocar no lugar de quem quer que seja, e tentar ser melhor sempre. Porque quando a gente se coloca, nós estamos sendo bons samaritanos. Nós somos aquele vaso escolhido, sim. Então, vamos fazer por merecer, né? Passar na porta estreita, né? Como tantos falam. Até depois eu tenho outra passagem aí. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar, mas além do evangelho que os contém, não está difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não leem? E entre aquelas que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. E quantas mesmo, né? Porque a gente, não importa qual a instituição, são quantos dos nossos irmãos que sabem, que conhecem, né? Tem pessoas que têm a história, não vou nem falar de Jesus, nem vou falar de Paulo de Tarso, hoje eu estou em São Francisco. Sabe a história de São Francisco? De repente, isso aí eu presenciei, né? De repente, conhece a história, vê que ele falava com os peixes, vê que ele falava com os animais, o quanto que ele tinha amor também pelos animais, para o próximo e para os animais. Essa pessoa fez uma palestra e, ao sair do centro, o primeiro animal só faltou matar. E ficou aquela deixa, né? Poxa, falou tão bem lá dentro, tão bonito. É isso que ele está dizendo aqui. Conhece, mas não a pratica. Conhece, mas não põe em ação aquilo que conhece. Cada pedacinho que a gente lê, a cada dia, é um conhecimento. E é para ser praticado.
Aí diz assim: estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpado, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho, que os contém, não está difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não há lei? E entre aquelas que lei, quantas há que não compreende? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensino dos espíritos que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para as pôr em alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado e iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, e pode receber uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermédios pode pretextar ignorância, não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que nem é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo. É tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações, aí tem pessoas que dizem assim, porque eu só quero receber doutor Bezerra, né? Eu estou falando doutor Bezerra, é uma forma de falar. Aí outros, não, eu só quero receber fulano. E cadê a humildade? Cadê a caridade? E como foi bem dito aí no início, vamos semear. É na semeia que a gente vai colher depois. Ninguém planta uva e vai colher pera, não. A gente só planta e só colhe aquilo que plantou. Ninguém vai fazer um negócio diferente, não, em momento nenhum. E diz aqui ainda, mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escreve a sua própria condenação. Olha aí, quando nós sabemos, mas não praticamos, quando nós sabemos e deixamos de fazer. Porque uma coisa também é a gente fazer, mas e o que nós deixamos de fazer? Também é falta. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que o Espírito se dirige. Mas em lugar de tomar para si as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é o de aplicar aos outros, realizando assim esta palavra de Jesus. Vedes um argueiro no vosso olho do vizinho e não vedes a trave que está no vosso? Quantos de nós, né, a gente julga porque fulano está bebendo, e fulano é espírita. Fulano está bebendo, mas fulano é evangélico. E o que é que nós podemos fazer pelo próximo, se não preces? Não olhar o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa tem, o que a pessoa é. Nós temos que se importar com o que nós estamos fazendo, como somos nós. É fazer aquela cirurgia moral, é buscar dentro de cada um a sua essência, e não ser como os outros querem modular. Ser você, tentando ser sempre melhor, mas a sua essência, não para mostrar. Só para mostrar fica aquele casco, né? Aí, então, diz, eu até peguei aqui, que está lá no capítulo 10, item 9, que é exatamente o que fala assim: por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Também está lá em São Mateus 7, 3 e 5. Então, quando ele fala aqui exatamente sobre o argueiro, lembra daquela passagem que eu também gosto de falar muito, sobre a passagem de
de que a gente vai no avião, nunca nem andei de avião e nem pretendo, porque eu tenho fobia à altura. Aí vem a aeromoça logo fala, né? A aeromoça logo fala. Se acontecer alguma turbulência, alguma coisa de emergência, quem é que primeiro tem que colocar a máscara? Somos nós em nós, para depois socorrer, seja um filho, seja uma esposa, seja uma mãe, seja um pai, seja quem quer que seja que esteja do seu lado. Mas primeiro é a gente. Então a correção primeiro é na gente. É ser melhor sempre nós. E o próximo é ele, cada um com a sua missão. A gente faz uma prece por um filho, por uma mãe, por um pai, pelo irmão, por um marido. A gente faz. E é ótimo, porque a prece, ela, como diz Chico Xavier, ela arrebenta as portas dos céus. E eu sou fielmente na prece. Mas nós sabemos que tem que ter também a resiliência, a serenidade, a paciência. Tudo isso faz com que o nosso andar chegue ao progresso, à evolução, chegue ao atendimento também. É diferente de você, como diz aqui, palavras de Jesus perdidas para a maioria. Então, continuando, por estas outras palavras, se fosseis cegos, não tereis pecado. Jesus entende que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser o que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais irrepreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aqui a gente lembra também pelo menos eu conheço, gente, essa passagem que eu falei a vocês foi aqui. Então, mas eu conheço também pessoas que dizem assim, eu não acredito nem em espiritismo, não acredito em Buda, não acredito em catolicismo, eu não acredito em evangélicos, ele não acredita em nada. Ele diz que ele é ateu, mas é a pessoa com o coração melhor que eu já vi na minha vida. Então, ele pode ser um samaritano, porque na época o samaritano nem tinha o conhecimento, mas ele tinha um coração grande, ele tinha compreensão, é isso que Jesus, quando ele diz, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque ele quer a todos. Mas será que todos estão buscando Jesus? Será que todos estão deixando ele adentrar? Será que todos estão deixando ele fazer acontecer o caminho da direção correta? E então diz aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, olha aí. Por que o espiritismo vem multiplicar o número dos chamados? Porque vem com a clareza, com a nitidez, para que nós consigamos andar na direção, sem reclamar com os obstáculos, com as aflições que nós passamos no dia a dia. Porque é dia a dia. Nós não podemos dizer, não, eu vivo muito feliz, eu não tenho nada de... Temos preocupações, temos as aflições do dia, são um aborrecimento com o colega, são um aborrecimento em casa com os familiares, seja esposa, mãe, filha, etc. e tal, mas nós temos. O que fazer, então, quando vier essas ocorrências, né, esses desafios, para que a gente siga o caminho? É tentar ser sempre sereno. Tentar, não estou dizendo para ser, tentar, mas que se conseguir, seja. Para a gente, então, galgarear pelo mundo de paz, de amor, de perdão, de renúncia, de reconciliação consigo e com o próximo. Aí aqui ainda diz assim,
O Espiritismo vem multiplicar os números chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Por quê? Porque com nosso conhecimento da reencarnação, nosso conhecimento da busca do melhoramento íntimo, né, da reforma íntima, da cirurgia moral, a gente consegue ter mais clareza com os desafios que nos surgem. E a gente vai, então, galgariando pela estrada mais claras, mais sensatas. Aí aqui eu peguei até até li isso aqui, quarta-feira, acho que nem dá para ler, mas parábolas terapêuticas, que diz assim, em João 10, versículo 1 e 5, aborda a importância de desenvolver o comportamento consciencial. Olha aí, da consciência, indo de encontro a Jesus, ao bom pastor. Aí diz assim, antes de fazer dos versículos, estudemos então o significado dos símbolos utilizados na parábola do pastor das ovelhas. Olha aí, pastor das ovelhas, pastor Jesus, as ovelhas, nós. E ele quer perder alguma ovelha? Nós sabemos dessa história. Não quer perder ovelha nenhuma. E então diz, as ovelhas simbolizam todas as nossas virtudes, olha aí, que trazemos em latência do ser essencial que somos. Aí o aprismo das ovelhas representa o cultivo de virtudes. É um lugar onde as ovelhas estão todas unidas. Na época de Jesus era um lugar murado, em que as ovelhas ficavam protegidas e recebiam cuidados. O ladrão, o estranho, é o ego mascarado. É aquele que diz uma coisa e faz outra. É aquilo que eu falei de falar e sair de um centro espírita e você é tipo, a gente não é obrigado a estar no centro espírita, como nós estamos aqui online. Eu estou aqui dentro do meu quarto. Aí então, quando eu sair, vou falar de alguém, aí será que eu estou acompanhando o que eu falei? Será que eu escutei com esses dois ouvidos, que é bem próximo à minha boca, que eu sou, então, a primeira pessoa a que mais escuta, o mais necessitado? Aí, então, diz, subir por outra parte, é a atitude do ego mascarado, que tem interesse em possuir as virtudes, tomando a força, isto é, falseando-as com a postura. Isso que eu acabei de falar novamente. E a porta estreita, para a gente poder atravessar, representa o dever consciencial de evoluir até a plenitude. Aí o pastor do rebanho representa o ser essencial, o Cristo interno, porque ele vive dentro da gente. Eu até costumo dizer que minha filha pegou comer aí de fora. A mãe está no... Desculpem, gente. É que tem um gatinho aqui precisando da ração e mamãe veio perguntar aqui a mim. É o pastor do rebanho, é o Cristo interno. Eu até costumo dizer que nós, mesmo a gente em silêncio, ele escuta o grito da nossa dor. Nós não precisamos sair reclamando, pedindo, ele escuta a nossa alma. Já diz Madre Teresa de Calcutá. O que você fala com Deus? Eu não falo, ele só escuta. E o que ele fala com você? Ele também não fala, ele só me escuta. O silêncio é uma prece. Não necessariamente somos obrigados a fazer aquela prece. Essa prece, se nós não sabemos conversar, se nós não sabemos fazer uma prece, se nós não sabemos, silencia. Ele escuta, porque ele está dentro de cada um. Ele não está... Ele está dentro de cada um. É o melhor templo. É o nosso. É ele estar dentro da gente. Aí o porteiro. O porteiro representa o sentimento essencial, a presença da nossa consciência, que aceita a chegada do pastor das ovelhas e abre a porta para ele. Aí então diz, a postura do ser espiritual que vitaliza o ego mascarado é o de parecer bom, de parecer humilde, de parecer caridoso, de parecer.
em vez de se esforçar para, de fato, desenvolver a bondade, a humildade e a caridade. Aí, então, diz aqui, as virtudes podem ser desenvolvidas em nível do saber, de sentir, de vivenciar somente quando o ser espiritual ouve as vozes alerta em sua consciência. Essas vozes alertam e o levam a praticar o dever consciencial e adquirir o comportamento que tanto nós falamos aqui todos os dias, né? Eu até ia ler ali outra parte, mas eu vou ler logo aqui desse outro livro, e diz assim, você não acha difícil utilizar os recursos que tem, o que Deus nos deu de graça, para sermos o escolhido. Dinheiro é fácil gastar, cultura é nobre ensinar, talento é útil revelar, beleza é natural exibir, a arte é certo expor, roupa é moda variar, dicção é simples falar, elegância é bom mostrar, argumento é normal discutir, hospitalidade é a alegria receber. Ao lado de muitas coisas que possui, tem também razoável conhecimento do Evangelho. Mas aí é outra coisa. Você acha difícil praticar. Então, são muitos que conhecem, mas não praticam, porque acham isso aí tudo fácil. Aí aqui, eu peguei do livro Alguém Me Tocou, que eu adoro esse livro. Aí tem assim, quando a gente vai no médico, até isso aqui não precisa nem olhar o livro. Quando a gente vai no médico, aí o médico passa para a gente tem que mudar as atitudes, né? A gente diz, pois a partir de agora eu vou para a academia, eu vou mudar o meu hábito alimentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí muda, né? Precisamos até, diz aqui, precisamos até de uma cirurgia, de um regime drástico. Aí nós tudo fazemos para restabelecer a saúde. O mesmo ocorre com Jesus. Ele é o nosso médico espiritual. Ele nos representa uma série de remédios que estão no Evangelho, não está em outro lugar. E até vou reforçar aqui que muitas vezes nós estamos dentro de um centro espírita, né? Principalmente lá no Bezerra, que é um hospital, e então a gente acha que a gente tem pessoas que já chegam depois do Evangelho, enfim, aí o essencial para aquela pessoa é lá dentro da cabine, com o médico espiritual. E o principal remédio foi primeiro aonde? Lá fora, né? Aí foi no Evangelho, que é o primeiro, é o maior remédio que nós temos, é o maior alimento que nós temos. Aí então Jesus diz assim, aí quantas vezes os médicos nos dizem, você precisa mudar de vida, mudar de hábitos alimentares, e com Jesus também é a mesma coisa, ele nos ensina, que diz no Evangelho, você precisa parar de ter ódio, precisa perdoar, você precisa amar tudo o que o cerca, a começar por si mesmo. Procure viver em harmonia com o mundo que o cerca, transforme problema em soluções. Demonstre a sua fé durante as tribulações. Aceite as pessoas como elas são. Aceite a vida como ela é e faça dela uma experiência bonita. Olha só, e o tempo da gente hoje, eu tinha muita coisa para falar sobre João, né, como Emmanuel nos fala, mas o tempo da gente hoje, como diz o doutor Bezerra, e só para ficar aqui uma reflexão, diz assim, quem fere a outro encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem ajuda, adquire o tesouro da simpatia. Aqui lembra até uma frase que diz assim, a sua atitude é o seu advogado do futuro, né? E então, para a nossa harmonização, para seguir da prece, a gente diz, por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova,
e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas, olha aí o evangelho, que se fechem diante da tua voz. É a gente seguir o Pai, um Pai que nos cuida, um Pai que nos ama, um Pai que não deixa nenhum filho desamparado. Ele quer cada ovelha que um dia vamos sim passar para o mundo celeste, mas um dia, quando nós realmente decidirmos a ser melhor, sempre, a cada dia, a cada minuto, a cada instante da sua existência, faça dessa existência a melhor da sua vida, pelo esclarecimento que nós temos, pelo esclarecimento que nos é dado, pelas instruções dos Espíritos, pelo conhecimento dos livros, por tudo que nos é dado assim de mão beijada, de graça, gratuitamente. Vamos ser melhor para o próximo, seja o próximo quem seja ele aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te apedrejou, seja ele sempre você, a melhor pessoa. Ao nosso amado Jesus, nosso irmão maior governador, modelo guia, para que a gente consiga andar nos seus passos, consiga sempre andar pelo seu ensino, pelo seu caminho, como o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Jesus. E a Maria Santíssima, nosso muito agradecimento pelas intercessões concedidas a cada dia, a cada um filho, aqueles que só pedem socorro, aqueles que esquecem, mas que ela está lá, vendo e ouvindo a cada um, mesmo nós ainda com caminhos tortuosos, mas ela está lá, fazendo. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre presente nesse banquete do Evangelho, todas as noites, todos os dias, em nossas vidas. Que sejamos, então, mais amor, mais compaixão, mais compreensão, mais consciência, mais serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Que Jesus, então, nos abençoe, que essa noite seja iluminada, seja de muita paz, de muito amor, de muita renúncia, muita paz e luz a todos. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso grandioso Pai Celestial, o nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Boa noite. Boa noite.